Eu acredito que eu já posso falar que o episódio 10 e o 11 do Reluva Shorts é literalmente essa imagem, perfeitamente equilibrado. Um episódio bosta e outro episódio que tem alguma coisa, por simples fato da Barbie ser a protagonista desse Reluva Shorts. Realmente eles usam Reluva Shorts como deveria ser usado. E eu vou logo avisando que eu não gostei do 10º Reluva Shorts. Mas você não gostou do Jazz estar vivo? Sim, eu gostei, por simples fato que eu acertei essa teoria. Tava eu e várias pessoas falando que o Jazz estava vivo, através dos Mechans, porque os Mechans de Reluva Boss botavam o Jazz junto também. E isso era indícios que ele ia voltar para a série. Mas eu não gostei desse Reluva Shorts porque o simples fato que eles perderam a oportunidade de fazer algo mais interessante que aprofundava mais a história de Reluva Boss, assim como eles fizeram com o episódio da Barbie. Mas não, eles resolveram botar o Jazz pegando todo mundo. Ele aqui superou até mesmo o Blitzo. E comparando com o Blitzo só pegou de relevante a Veroska e o Stolas. O Jazz superou o Blitz e muito. Isso porque, além de pegar a Veroska, os amigos da Veroska, o Asmodeus, a Beelzebub, as duas irmãs lá que competiram com o Fizarori, e também aquela pecadora lá do terceiro Reluva Shorts, e o André Alvos, e também a própria irmã dele, a Barbie. Mas aqui eu acho que era mais um foreshadow do que ia vir, porque o próximo episódio foi justamente o episódio da Barbie. Então acho que foi mais um gancho pro próximo episódio do que qualquer outra coisa. Realmente eu achei muito exagerado isso que eles fizeram. E é o Jazz que está vivo. Não vem me dizer que era o Zack, porque o Jazz tem um momento onde ele deixa cair os seus dentes. E lá no episódio 3, o Crumpson ele pega a cara dentária do Jazz, mostrando que sim, é o Jazz, e não esse papo de irmão gêmeo. Por simples fato de não ter gostado, eles podiam muito bem mostrar como o Jazz sobreviveu ao Crumpson. Mas não, eles resolveram fazer um funeral onde ele pega geral, ele pega praticamente todo o universo de Reluva Boss aqui nesse episódio. E eu tinha uma teoria que aquele capanga lá do Crumpson, aquele braço esquerdo, podia ter ajudado ele. Mas esse Reluva Shorts desmente isso. Por simples fato desse capanga estar lá no funeral também, ele até mesmo chora por saudade do Jazz. Então essa teoria caiu por terra. E eu espero que tenha outro Reluva Shorts que eles mostram o Jazz escapando do Crumpson. Porque mostrar isso na terceira temporada, eu acho que não vai ser muito legal, porque a terceira temporada já tem coisas bem mais importantes para ser desenvolvida do que mostrar como o Jazz conseguiu escapar do Crumpson. E ainda eles tiveram coragem de referenciar Looney Tunes, falando que acabou por hoje, assim como o Gaguinho faz nos Looney Tunes. Mas dizer que isso... Mas eu vou dizer uma diferença. Eu vivo estou! Ele morreu. Alguma pergunta? E só pra deixar claro pra todo mundo, eu não transo com o ex do meu irmão. A não ser que me peçam muito. É mais engraçado do que isso. Fique desse lado aí, senão eu corto essa corda, hein? Já nós estamos forçando muito a barra, porque Reluva Boss precisa comer muito feijão com arroz para ter um humor de qualidade que Looney Tunes tem. Mas chega de falar mal de Reluva Shorts e vamos falar bem, finalmente, que é justamente o episódio da Barbie. Porque o episódio da Barbie é tudo que nós queríamos. Algum desenvolvimento de um personagem que nós não vimos ainda na série. Isso porque a Barbie, ela tá sendo demitida. O episódio começa assim. Ela praticamente tá tendo um dia aqui no Brasil. E o motivo dessa demissão é por causa lá do episódio 5, onde o Moxie e o Blitz atrapalharam todos os planos dela e acabou matando aquele humano. E isso causou a demissão dela. E para piorar, eles vão pagar a metade do pagamento dela. Pelo menos nisso o Brasil está à frente, porque se você for demitido, ainda vai ter 5 meses de seguro, e a Barbie nem teve nem mesmo isso. Esse episódio eu acho que se identificou com muitas pessoas, inclusive eu, porque ela teve um dia ruim, onde uma cachoeira molhou ela e queimou o seu celular. E falando em celular, nós vemos que ela ainda tem contato com o Frizarori. E pelas conversas, eles ainda são bastante amigos. Ela não passou com uma briga com ele, assim como foi com o Blitzo. Mas aí ela vai ter que pegar o metrô e esperar pelo menos mais de 2 horas para chegar em casa. E ainda eu acho, não tenho certeza, que é uma situação muito familiar aqui para nós brasileiros. E nós vemos como a Barbie tem que dar o seu jeito por a falta de dinheiro, como por exemplo, ela implorando por um sanduba de uma loja de um amigo, mesmo que esse amigo tenha ordens de não atender ela, por causa que ela não tem dinheiro, ela está dura.
Mas mesmo assim, ele faz por amizade e dá um sanduba para ela. E nós vemos ela indo pro seu apartamento, um local todo quebrado, todo sujo. Com certeza o aluguel lá era o mais barato. E quando ela chega no apartamento dela, nós temos uma surpresa. A namorada dela, a Ken. Sim, exatamente, o nome dela é Kendra. Eu acho que não é coincidência. Ken, Kendra, Barbie. Eu acho que isso foi de propósito. O nome da Barbie é Barbie, então deram uma namorada para ela chamada Kendra, para referenciar Ken. Eu acho que não é por acaso. Mas continuando, até o momento onde a Barbie fala que ela foi demitida. E aqui chega o momento mais identificável desse Silver Shorts, porque a Kendra está se prejudicando ao tentar dar emprego para a Barbie e a Barbie não fica em nenhum emprego. Eles ainda vão ter que pagar o aluguel. E pelo visto, já essa não é a primeira vez que a Kendra vai ter que pagar o aluguel por causa da Barbie. Essa cena aqui é bastante identificável e eu sei que tem muitas pessoas passando por essa situação. Não igual, mas bastante parecida. E por causa disso, ela fica com raiva da Barbie e manda ela dormir no sofá. Bastante justo, a Barbie merece. E aqui nós vemos também que a Barbie é bem parecida com o Blitzo. Ela não é tão autodestrutiva, mas tem a malandragem do seu irmão. Eles têm uma certa lábia e também tem um dom de fazer merda. Claro, a Barbie não faz tanta merda assim como o Blitz, mas ela tem seus vacilos. Mas o mais importante desse episódio foi justamente a questão da Barbie ela ter se envolvido com produtos ilícitos, ela ter se viciado nesse tipo de produto. Esse Silver Shorts tem momentos onde ela se esforça muito para não ter uma recaída, e não é à toa que a Kendra achou um pacote de substância nas coisas dela, que provavelmente está ali há muito tempo. Mas ela não resolve usar aquilo, pelo contrário, ela joga fora, mostrando que ela superou esse vício. E eu acredito que teremos flashbacks do passado da Barbie quando ela começou a ingerir esse tipo de produto. Com certeza ela começou a usar isso depois do incêndio lá no circo, onde tirou a vida da sua mãe. E nos créditos nós vemos as fotos da Kendra e da Barbie, como elas se conheceram. E é esse tipo de Silver Shorts que nós queremos, que agrega em alguma coisa, e não seja um bando de coisa aleatória, como por exemplo a missão pro pé grande. Mas aí, me diz a sua opinião, o que você achou? Você tá gostando dos shorts? Ou você achou esse short horrível? Gostou do 10º? Comente aí, a sua opinião é muito importante. E se você tá se perguntando o tempo que eu fiquei sem fazer vídeo, é que eu tava me escondendo do Capitão Pátria, porque eu curti memes do Capitão Pátria. Não é isso não, na verdade eu tava doente mesmo e tava sem vontade de fazer vídeo, então eu fiquei um tempo sem fazer vídeo. Mas aí, qual é a sua opinião disso tudo? Comente aí, porque é tão importante quanto as coisas que eu falo aqui nesse vídeo. Não esqueça de comentar.